Muito bem. É, Vamos dar continuidade ao que a gente tem ensinado aí. Se está gostando do conteúdo, dá um like, compartilha para que mais pessoas possam ter um milagre na sua vida. Essa é uma série de vídeos que conta como a gente pode desvendar quais são os códigos do milagre. No último vídeo, dá uma olhada aí, a gente falou de identidade. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você pode alcançar o inalcançável, porque já tem uma semente dentro de você e você já foi aprovado por Deus. Nós estamos aqui só para alcançar as coisas que Deus já reservou para nós. A gente só precisa realmente fazer com que a terra seja sujeita e a gente possa dominá-la. Falei sobre 5 bases. Vou falar sobre mais uma hoje. Visão e fé. Aceitar. A gente precisa aceitar a vontade de Deus, que ela seja feita, não a nossa, né? A gente precisa estar disposto a aceitar a vontade de Deus. A gente precisa agradecer e reconhecer as pequenas bênçãos, os pequenos milagres que Deus já tem feito para nós e saber pedir, né, de maneira bem específica e ouvir a resposta. Vamos seguir a ordem, né? Falar de visão e fé. Visão e fé. Eu gostei de uma coisa que o Pablo Marçal outro dia falou que fé é imaginação. E realmente porque tudo que a gente tem, a gente precisa imaginar. Preciso imaginar e eu conquistando aquilo que eu quero conquistar. Sei lá, eu quero ter aquele carro que eu sempre almejei. Então eu tenho que imaginar dirigindo ele, se eu puder entrar dentro de um, para poder ver como é que é, né? Ir lá, sondar. Se eu quero alcançar o milagre, eu tenho que agir como se ele já tivesse acontecido. Tem até uma escritura que eu gosto muito, tá lá em Éter 12, num livro chamado Livro de Mormon, que a gente usa junto com a Bíblia. Na verdade, ele surgiu aí poucos anos depois da Bíblia, contando o ministério de Jesus Cristo nas Américas. Se você não tem esse livro, dá uma consultada aí. Procura ele, Éter 12, versículo 19. Diz assim: E houve muitos cuja fé foi muito forte, antes mesmo de Cristo ter vindo, os quais não puderam ser impedidos de penetrar o véu, mas realmente viram com os próprios olhos as coisas que antes haviam contemplado com os olhos da fé e regozijaram-se. As coisas que antes haviam contemplado com os olhos da fé. A fé a gente usa para isso. Até no livro, estou escrevendo um livro, em breve vocês vão ter acesso. E nesse livro, uma das coisas que eu falo é que a fé todo mundo usa, só que a gente não sabe. Por exemplo, a gente tem fé de que depois de realizar um trabalho, eu vou receber um salário ou combinado para aquilo. Se eu não tivesse essa fé que me leva a fazer aquele trabalho, de que eu vou receber no final dele, eu não começaria. Então, todo mundo, de certa forma, deposita fé em alguma coisa. Eu tenho fé de que esse nosso vídeo vai chegar para muitas pessoas e vai alcançar aquilo que Deus tem me dado como propósito de ajudar as pessoas a alcançar esses milagres na sua própria vida, que está ao alcance de todo mundo. Você só precisa esticar o braço aí e lembrar e exercer essa fé. Então, a visão, a imaginação que eu tenho daquilo que eu quero alcançar, eu preciso ter fé e agir como se já tivesse acontecido. Como diz lá na Bíblia, né? Em Tiago, que a gente não pode duvidar. Porque o que duvida é como as ondas do mar, que vão levadas pelo vento de um lado para o outro. E mesmo que se a gente duvide, a gente tem que falar isso para Deus. Deus, olha, eu tenho dúvida, talvez eu não saiba que o Senhor pode fazer isso por mim ou não. Eu já passei por tanta coisa, tenho buscado tanta coisa, e eu não consigo fazer isso. E já procurei tantas pessoas, já fiz tantas coisas e eu não sei se o Senhor realmente pode me ajudar. E fortalece a minha fé. Você pode pedir isso para Ele. Ele vai fortalecer. Ele vai te ajudar a chegar lá. Hoje eu ouvi na madrugada aí que Deus realmente é uma
coisa que eu dizia a mim mesmo, nunca tinha visto alguém repetir, né? Deus se importa com aquilo que é importante para nós. Então, acredito que realmente isso vai acontecer. E eu gostaria de contar uma experiência a respeito de visão, né? Um dia eu cheguei em casa e a minha esposa diz assim, eu tinha acabado de casar, eu estava para ser contratado por um banco e demorou muito para eles me chamarem, 3 meses eles demoraram para me efetivar, para eu poder começar o trabalho. E durante esse tempo eu trabalhei fazendo bicos, eu era eletricista, eu estava como eletricista também, então todo dia trazia um dinheirinho, mas muito pouco para casa. E nesse dia minha esposa chegou, falou assim para mim, Sandro, gritou lá do fundo, eu cheguei no portão, ela falou assim, ó, o gás acabou. Eu cheguei em casa lá, o gás estava até emborcado, assim como diz aqui no Mato Grosso, estava virado, né, emborcado. Aí eu falei assim, eu olhei para aquilo, minha esposa estava pendurando roupa, a gente já tinha muitos encargos para fazer, né? Ela estava para ganhar neném, tava difícil a situação. Eu só peguei, ajoelhei do lado do fogão, onde estava o gás. Agradeci a Deus, aí tá um dos passos que a gente fala lá, sobre agradecer a Deus os pequenos milagres que Ele já fez na nossa vida. Porque esses pequenos milagres vão te dar força para você poder alcançar outros, né? Então, eu agradeci alguns milagres que Ele fez na minha vida e falei assim, fui bem específico, que é um dos temas dos passos que a gente já falou, né? Visão, aceitar, agradecer, saber pedir, ser específico. Fui bem específico, falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor possa abençoar para que esse gás dure. O gás já tinha acabado, para que esse gás dure até que eu tenha dinheiro sobrando para poder comprar outro, que eu tenha dinheiro e de sobra, que seja o suficiente de sobra para poder comprar outro gás. Levantei o gás e falei para minha esposa, pode usar que o gás não acabou. Eu até arrepio de falar. O gás ele durou mais 30 dias. Quando eu cheguei no portão de casa, minha esposa gritou lá do fundo, o gás acabou. E eu tinha no bolso, na carteira, o dinheiro suficiente e de sobra para comprar o gás. E eu comprei. Então, assim, um milagre pequeno, né? Eu até perguntei por que eu não orei para o gás durar um ano, né? Mas assim, o que eu quero te dizer? Quando você tiver a visão, a fé, nada mais é do que a imaginação. Eu imaginei que eu ia ter ali na frente dinheiro de sobra e sobrando para comprar o gás. Quando eu falei isso, que não ia fazer falta, estava sobrando ali o dinheiro do gás para mim fazer as outras coisas que eu precisava. Então, a gente tem que ter essa visão. E quanto maior a visão que eu tiver, mais longe eu vou. A gente tem que sempre ver uma frase, a gente tem que alcançar a estrela inalcançável, que ninguém alcançou ainda. Então, é assim, esse passo. A fé é uma semente. Se você só tem o desejo de acreditar, planta ele. E deixa ele brotar, deixa ele crescer, vai regando. Usa aquilo que você já alcançou para poder alcançar mais. E vou falar mais um pouco. Eu ia terminar o vídeo agora, mas não vou terminar. Quando existe algo que eu falo no meu livro que chama-se fé experimentada. O que é fé experimentada? É a fé que Davi tinha, por exemplo. E tem a ver com as experiências que a gente já teve. Davi, quando estava lá para lutar com Golias, Golias estava afrontando lá o exército de Israel, amedrontando, falando já há muitos dias, e ninguém desafiando um para poder lutar com ele. E quando Davi chega lá para poder lutar, um rapazinho franzino,
mais novo da casa dele, que foi só entregar alimentos, ficou revoltado com aquela situação e disse que queria lutar com Golias, aquele gigante. Mas o interessante é que ele fala assim: olha, eu sou capaz de matar Golias porque eu defendi o rebanho do meu pai. Ele cuidava de ovelhas. Eu defendi de um urso e de um leão. Primeiro de um leão e depois de um urso. O leão é mais fraco que o urso, né? Pelo tamanho. O leão acho que nem chega a enfrentar o urso pelo tamanho dele. Então ele enfrentou o leão. Com a fé que ele tinha de enfrentar o leão, ele enfrentou o urso. Com a fé que ele tinha de ter enfrentado os dois, ele ia enfrentar Golias. Então imagine a fé que eu chamo de fé experimentada, que é já uma fé que já foi usada. Vamos trocar isso, uma fé que já foi usada, uma fé experimentada. Se Deus me abençoou com aquilo, Ele vai me abençoar nisso. Ele vai me abençoar nisso. Qual a certeza dele, essa confiança que ele tinha? Que era algo certo. Ele estava defendendo aquilo que ele sabia que era certo e que Deus estaria com ele. Então, se você está com a visão certa daquilo que você quer, seja no âmbito material, espiritual, financeiro, social, de familiar, para você ou para alguém, se você tem que ter certeza que se Deus já fez por alguém, já fez na sua vida, Ele pode fazer agora, ou Ele já fez, já age como se já tivesse acontecido. Eu gosto muito dessa experiência de Davi, ela me fortalece muito para enfrentar o meu Golias, porque lembra que antes de você enfrentar essa fase que você esteja, você já enfrentou outras e elas acabaram e você saiu, por isso que você está aí me ouvindo. Então você vai conseguir, vai ser capaz.